é o sentido de eu ser um líder? Por que Deus direcionou a minha vida para isso? Não é simplesmente para que eu possa trabalhar, pagar conta ou comprar alguma coisa. Existe algo mais profundo. E sempre quando você vai mergulhar em algo mais profundo, são camadas e situações que você não tem controle. O mistério todo de se conduzir com Deus é um mistério de que nós não temos controle. Exemplo, numa empresa você precisa contratar líderes. E aí na maioria das vezes nós contratamos pelo currículo. Me traga seu currículo que eu vou contratar. E quando você contrata por currículo, ele também sai por proposta. Porque você escolheu ele por uma proposta e não por um propósito. Quando nós olhamos à luz da Bíblia essa situação, nós começamos a entender o quanto nós somos dependentes de Deus dentro dos nossos negócios. A multiplicação, gente, ela só aconteceu no 5º dia. Foi feita a multiplicação, que ela aconteceu nas águas. Nessa multiplicação das águas, foi determinado que as águas gerassem os peixes e que as águas também gerassem os pássaros. Então você imagina que dentro de nós, que somos feitos com 70%, 80% de água, temos a capacidade de agir no natural, que é os peixes, e no sobrenatural, que são os pássaros. Porém, as baleias, foi Deus que colocou nas águas. Não foi as águas que geraram as baleias. Foi Deus que colocou as baleias sobre as águas. E as baleias, no mercado financeiro, no empreendedorismo, é considerada a maior liderança. Contas financeiras, quem mexe com contas financeiras, elas vão entender que as maiores contas são as baleias. Esse é o termo que se usa para quem tem contas de investimentos. Então você consegue gerar os peixes, que são os clientes, você consegue atuar até num nível de crescimento, mas quando você precisa de um braço para estender essa liderança, você não consegue gerar. Você depende de Deus. Por quê? Nós corremos um sério risco de escolher pelos nossos olhos. E os nossos olhos, na maioria das vezes, eles nos enganam. E por que ele engana a gente? Porque os nossos olhos atraem sempre o emocional. E sobre os negócios, a parte emocional, ela é muito perigosa. Samuel chega na casa de Jessé para escolher o futuro rei. Aí ele olha aqueles garotões. Aí ele fala, esse aqui é o futuro rei. Por quê? Ele se baseava em Saul. Então, como Saul era de porte, ele falou, o próximo rei vai ser no mesmo nível. Só que Deus, ele trabalha ao contrário, né? Ele traz um pequeno, ruivo, que estava atrás das malhadas. Porque na maioria das vezes o emocional faz com que a gente tome decisões que não deveríamos tomar. Então, quando você vai escolher uma liderança, na maioria das vezes, o emocional fala mais alto.